Olá, amigos e amigas do Partido dos Trabalhadores. O programa Momento Eleitoral recebe hoje o pré-candidato a prefeito de Águas de Lindóia, Paulo Carioca. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Como é que vai todo mundo? Eu sou o Paulo Carioca, sou o pré-candidato a prefeito. Para quem de Águas de Lindóia não me conhece, né? Vou dar um pequeno histórico da minha vida. Eu fui diretor municipal de educação, eu fui tesoureiro durante 7 anos da Associação de Moradores do Jardim Europa, eu fui tesoureiro da Liga Musical Américo Pascoli, né? E agora sou diretor de escola, dei aula em Águas de Lindóia como professor durante 11 anos, estou como diretor de escola em outra cidade e fui supervisor de ensino e pretendo levar a minha experiência à frente como gestor, né? Eu fui diretor de escola, fui supervisor, aprendi muito como um gestor educacional, como um gestor público. Então, eu pretendo levar essa experiência de gestão pública para Águas de Lindóia, porque o que está faltando hoje em Águas de Lindóia é uma questão de gestão. A gestão administrativa, a cidade precisa de uma mudança nesse parâmetro. Então, ela deve estar muito ruim, ela precisa de um gestor. E eu estou me propondo a ser esse gestor para fazer a mudança que a cidade precisa. A cidade está precisando, sem sombra de dúvida, do modo petista de governar. E esse modo petista de governar é que vai fazer com que a cidade mude e as pessoas percebam que essa mudança só vai trazer benefícios para ela e para os seus filhos. E quando se dá a sua entrada no Partido dos Trabalhadores e as motivações da sua pré-candidatura? Olha, eu sou um dos fundadores do PT em Águas de Lindóia, né? Quando o PT foi criado, lá em 88, eu já estava lá como um dos fundadores. Eu já concorri 3 vezes para vereador em Águas de Lindóia. Pretendo concorrer, né, a 2ª vez, se me for permitido. Então, a gente pretende fazer a mudança, porque a gente percebe que o que tem faltado muito para a nossa cidade, infelizmente, o que se falta é amor pela cidade, é amor por Águas de Lindóia. É através de você resgatar esses valores, né, que a gente chama de amor pela cidade, é que a gente vai fazer a transformação que a cidade está precisando. As pessoas precisam disso. Tá? É uma cidade muito bonita. Nós precisamos resgatar, por exemplo, o termo que nós tínhamos antigamente de capital termal do Brasil, que hoje está em desuso. Nós já fomos também chamados de a pérola das estâncias. Tá? Nós fomos a principal referência em termalismo no Brasil. Isso tudo foi deixado de lado alguns anos atrás. Nós precisamos resgatar essa visão, resgatar isso para a nossa cidade. A nossa população merece e a cidade está precisando disso, sem sombra de dúvida. Né? Águas de Lindóia é uma cidade muito bonita. Quem conhece Águas de Lindóia sabe disso, é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Tem um clima maravilhoso, tem uma água fantástica. Tá? O visual é incrível. Todo mundo que frequenta Águas de Lindóia gosta. E todo mundo que pode volta 1, volta 2, 3 vezes. Mas hoje, o que nós temos para oferecer para o turista? O que nós temos para oferecer para os nossos moradores, para os nossos habitantes? A cidade está devendo muito para todo mundo e ela não merece isso. Todos nós, moradores da cidade, todos aqueles que pagam seus impostos, merecem ter um retorno, sem sombra de dúvida. Se todos nós pensarmos nisso, não só em Águas de Lindóia como qualquer outra cidade, todas as cidades vão melhorar, você pode ter certeza. O amor pela cidade, recuperar o que a cidade necessita, isso é fundamental. Você pode ter uma certeza. Vamos falar das propostas e da construção do programa de governo. Saúde será prioritária em um eventual governo do PT? Com certeza. A nossa saúde hoje ela é muito deficitária, a população reclama. Nós sabemos, por dados, pelos dados que existem, tanto da Prefeitura, da Secretaria de Saúde do Estado, que Águas de Lindóia é a cidade que mais investe em saúde. E é a cidade que tem o pior retorno para a população pelo aquele dinheiro que é investido, pelo aquele gasto. Tá? Nós temos que recuperar isso. Não pode existir uma cidade em que não tenha médico em posto de saúde, que falte remédio nos postos de saúde,
que o hospital da cidade, que é a Santa Casa, que tem um convênio com a prefeitura, que as suas portas estejam fechadas, só são abertas em termos, né? Somente para casos de emergência. A população é prejudicada por essa falta de entendimento. Então, o que existe, ao nosso ver, é uma questão que é uma má gestão na área da saúde. O que nós pretendemos fazer é fazer um investimento real, um investimento mais forte, um investimento melhor na área da saúde. Não é possível que a cidade esteja do jeito que está, né? Nós temos um hospital, que é a Santa Casa, que ele é um hospital de atendimento regional. Ele atende aos moradores de Águas de Lindóia, aos moradores da cidade, a cidade vizinha de Lindóia e a cidade vizinha de Monte Sião, que é no estado de Minas Gerais, porque o nosso município é um município limítrofe de estado. Então nós temos um hospital que atende 3 cidades. Mas nós estamos numa situação muito ruim. Tudo isso por falta de quê? De uma gestão administrativa decente, uma gestão administrativa eficiente. Eu usaria uma expressão que a gente usa muito em educação: o que falta é habilidade e competência. O que nós temos visto mais é a falta de habilidade e competência por parte dos administradores públicos, por parte daquelas pessoas que deveriam se preocupar de fato com a cidade e com seus habitantes. Por falar em educação, o que é possível fazer a curto e médio prazo para melhorar a qualidade dessa área? Olha, a educação ela vai precisar que você faça algumas mudanças, vamos fazer um levantamento. A questão hoje que temos lá do apostilamento, né, nas escolas, nós temos que rever esse apostilamento, né? Nós temos que repensar a questão da diretoria de educação. Uma ressalva que eu não falei antes. Um outro problema que a nossa cidade tem é que ela, do ponto de vista de organização administrativa, ela precisa sofrer uma transformação, uma mudança. As diretorias têm que ser transformadas em secretarias municipais, para que cada secretaria funcione de acordo e funcione bem direito, né, para prestar o serviço cada uma do seu jeito, da sua função. Agora, a Secretaria de Educação, a educação precisa sofrer uma reformulação total. Nós precisamos rever a questão da merenda, né? Se há um desperdício da merenda, a qualidade da merenda, porque a merenda em Águas de Lindóia é terceirizada por uma empresa, nós temos que ver isso daí. Nós temos que ver que as professoras, os professores reclamam bastante, né, da administração. A maior reclamação que eu tenho conversado e tenho visto e ouvido, porque eu tenho conversado com muitas pessoas e ouvir as pessoas, é quanto à questão da gerência, né? Não só da educação, mas das outras diretorias também. Os funcionários estão muito descontentes. Nós temos uma prefeitura que está inchada, todo mundo sabe que qualquer cidade, a Secretaria de Educação é a que tem o maior número de funcionários, né? Normalmente, de qualquer prefeitura, de cada 100 funcionários, 1/3 é da área da educação. Isso é um dado concreto para a prefeitura, para o Estado, isso que acontece. E é a secretaria que tem mais dinheiro, né? Que 25% do orçamento, por lei, tem que ser investido na educação. Só que se todo esse aporte financeiro deveria ser melhor investido, deveria ter um melhor resultado, né? O resultado, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista das crianças aprenderem, teria que ser muito melhor do que é. Paulo, duas áreas importantes também que devemos sempre ter ambas como relevantes para a população, que são o meio ambiente e o saneamento básico. Quais as propostas para ambas essas áreas? Águas de Lindóia, pelas suas condições geográficas e climáticas, ela é uma cidade que tem que ter a questão ambiental, a questão do meio ambiente, em primeiro lugar. Lá nós não podemos ter nenhum tipo de indústria que a CETESB não permite por causa de poluir a água, tá? Não podemos ter indústrias poluentes. Faz muito pouco tempo que conseguiu se implantar um cemitério desses modernos em que você coloca um caixão e tudo em volta é cimentado para que a decomposição não penetre no solo e não afete a água.
nós não tínhamos cemitério. Então, a cidade tem que ser revista do ponto de vista ambiental, nós temos que recuperar todos os nossos mananciais, nós temos que fazer um belo projeto de recuperação ambiental. Tá? Isso tem a ver também com a nossa questão de saneamento básico, porque uma coisa é relacionada com a outra. Hoje em dia, você tem um plano nacional de saneamento básico, isso deixa bem claro, são coisas interligadas, meio ambiente e saneamento básico. Nós temos uma cidade que tem 2 estações de tratamento de esgoto, tem que construir uma terceira. São estações pequenas, nós temos que fazer. O fornecimento de água, praticamente 100% da população é atendida com a água, com abastecimento de água. O problema das 2 estações de tratamento de esgoto resolveu em 80%, vamos chamar lá para 80% do tratamento do esgoto, mas falta ainda mais uma estação para a gente poder dizer que plenamente estamos sendo atingidos por isso. Um outro problema que precisa a ver com relação ao saneamento básico, que muita gente não liga, é a questão da varrição das ruas. Tá? A varrição de rua é importante para você diminuir o volume de lixo, né? de lixo que você vai ter ao final do mês, você vai diminuir a questão da limpeza, vai melhorar a limpeza das ruas, não vai haver acúmulo, quando chover não vai entupir bueiro. Então tem uma série de coisas que devem ser feitas, sempre lembrando, voltando à minha fala anterior, nós temos que ter ações integradas. O que está sendo pensado para a cidade, né, dentro do projeto que o PT se propõe para Águas de Lindóia, é que todas as secretarias vão ter ações integradas. Tudo aquilo nós temos que ter planejamento, sentar e planejar. Nada vai ser feito solto, como era antes. Tudo largar, não. Agora tudo é planejado. Né? Todas as ações sempre vão ser feitas por pelo menos 2 secretarias. Então, e, sem sombra de dúvida, Águas de Lindóia tem um clima maravilhoso, tem uma água maravilhosa. Quem não foi para Águas de Lindóia, aconselho que vá, que não vai se arrepender. Tá? E nós temos que preservar a água, porque a água é vida, e Águas de Lindóia, o próprio nome já diz, a cidade tem a ver com o quê? Com água, está até no nome, é Águas de Lindóia. Águas de Lindóia surge em função da água mineral, que é a água mineral mais famosa, com o nome comercial, Água Lindóia é o nome mais famoso do Brasil. Para quem não sabe, a água mineral sem gás, chamada Água de Lindóia, ela é responsável por 50% do movimento no Brasil. Pouca gente tem esse dado, tem essa informação. Você tem vários tipos de empresas, né, vários tipos de água, mas a água mineral, esse nome, é o mais forte do mercado. Paulo, diante dessa sua fala, como aquecer a economia por meio do incentivo ao comércio local e, paralelamente, receber bem os turistas que visitam Águas de Lindóia? Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente aquecer ou reaquecer o comércio local, a gente tem que ter atrativos e ações que façam com que, como nós somos uma cidade turística, que atraia mais turistas. Você atraindo mais turistas, você criando novos pontos turísticos, fazendo novas ações, novos planejamentos, isso vai fazer com que você acabe gerando mais emprego, mais pessoas para atender os turistas. Isso também significa que nós temos que dar uma boa manutenção nos pontos turísticos existentes, procurar criar novos pontos turísticos para que você atraia mais pessoas, você tenha mais opção de lazer, porque o turismo também é lazer. Né? Para a cidade que recebe turistas, isso significa um volume maior de pessoas, você vai gerar mais emprego, mas também você vai ter que se preocupar em gerar mais coisas para receber essas pessoas. Por quê? Se você recebe, de repente, no final de semana, 5.000 pessoas, como é que é a previsão para o volume de água, para a varrição de rua? Né? Qual é o planejamento que tem disso daí? A cidade está preparada para receber tantas pessoas de uma vez só? Nós já falo isso por experiência, nós já tivemos casos em Águas de Lindóia, num carnaval, a cidade hoje tem 18.000 habitantes. 18.000 moradores. Você, num carnaval, você pode ter 50.000 pessoas. Você já imaginou o impacto que isso tem para a cidade? Se a cidade não estiver preparada para isso, se não houver planejamento, né, por parte da gestão pública, por parte da prefeitura, a prefeitura tem que pensar nesse tipo de coisa.
de 18 mil você muda para 50 mil pessoas num final de semana, o impacto é muito grande. Você tem que estar preparado para isso, a cidade tem que estar preparada para tudo isso. Então a infraestrutura na mobilidade urbana e no transporte público precisa ser melhorada. Com certeza. Nós temos bairros que precisam melhorar o transporte, aumentando o número de horários de ônibus. Tem bairro que não é atendido, os bairros cresceram, precisam de linhas de ônibus, novas linhas de ônibus serem criadas. Tá? As calçadas de Águas de Lindóia, da cidade, do centro, elas precisam ser consertadas ou revistas, porque elas não foram pensadas, a cidade não foi pensada quando foi criada para essa questão da mobilidade que todo mundo fala hoje. Todo mundo aqui, todo mundo que está nos ouvindo, não pode esquecer que todos nós vamos envelhecer. Então todos nós, quando ficar mais velhos, vamos ter problema de locomoção. E nós não estamos pensando nisso, nós temos que pensar hoje para nós, no futuro, e para os nossos filhos. Você tem que pensar na questão da mobilidade, adequar as calçadas, os passeios, os acessos para as pessoas. Para nós, moradores, e para os turistas. É uma questão de planejamento, de uma nova visão da cidade. É isso que a gente se propõe a fazer com o modo petista de governar Águas de Lindóia. Governar bem e com amor pela cidade. Por falar em modo petista, os governos Lula e Dilma promoveram o maior programa habitacional da história, que é o Minha Casa Minha Vida. Bom, aí... em Águas de Lindóia é possível implementar políticas públicas habitacionais para a população também logo num eventual mandato do PT? Com certeza. Águas de Lindóia precisa ter uma política habitacional, né? Precisa ter um planejamento para isso, precisa ser criado um programa habitacional. Você falou agora no Minha Casa Minha Vida. Águas de Lindóia, infelizmente, na nossa região, é a única cidade que não aderiu ao programa Minha Casa Minha Vida. Né? Em Águas de Lindóia fazem 10 anos que não se constrói nenhum tipo de casa popular, né? Nenhum projeto habitacional. Não se procurou criar nenhum projeto habitacional. Então nós temos um déficit, porque a população aumenta. De qualquer cidade a população aumenta. Então isso tem que ser previsto, tem que ser planejado. Né? Nós precisamos de fazer um programa habitacional construindo se você vai construir uma casa, se você vai construir um prédio, se você vai construir um novo bairro dentro do projeto, e implantar esse projeto. Hoje existem recursos, né, como é o Minha Casa Minha Vida, é o mais famoso. É o mais famoso. Para quem não sabe, até o governo do estado, que tinha o CDHU, ele hoje atrela o CDHU ao Minha Casa Minha Vida. Você constrói e ele corre botar uma placa do governo do estado. Mas é o dinheiro e coisa que vem do Minha Casa Minha Vida. É atrelado ao Minha Casa Minha Vida hoje. Essa é a realidade. É uma realidade que, infelizmente, Águas de Lindóia não participa. Todas as cidades ao redor construíram e estão construindo conjuntos habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. E aí eu pergunto, e Águas de Lindóia? Está no Brasil ou está fora do Brasil? Com a resposta, os governantes atuais. A juventude, por meio de ações no esporte, cultura e lazer, vai ser prestigiada em seu programa de governo? Com toda certeza, porque há um déficit muito grande em Águas de Lindóia para você atender a população jovem da cidade. Tá? Você precisa criar várias opções, você precisa diversificar a questão do esporte, né? Interligado com opções de lazer. Você tem que tentar trazer os chamados esportes radicais para incentivar essa juventude, para fazer com que a juventude possa ter projetos que ela possa, ao sair da escola, de estudar de manhã, ter algum projeto para ser integrado, olha a palavra de novo, integrado, para estar à tarde. Se ela estudar à tarde, para estar de manhã. Né? Isso também, você faz um projeto integrado para que essa criança não fique muito tempo na rua. Em Águas de Lindóia não existe menino e menina de rua, existe menino e menina na rua. Porque ele chega da escola, vai para casa, não tem uma opção, não tem algo para ele fazer. Ele tem que pensar nisso. Dar oportunidade, criar escolinha, mais escola de futebol, balé, faz um judô, vai ensinar. Nós temos o balneário, vamos fazer
Vamos fazer escolinha de natação na piscina. Nós temos 2 piscinas públicas na cidade. Vamos utilizar essas piscinas para fazer natação. Temos quadra coberta, vamos botar vôlei, basquete, e assim vai ser. Fazer uma série de atividades para essas crianças. Sem contar com uma parte que muita gente reclama, é a parte de cultura. É algo que tem que ser muito bem pensado. Em Águas de Lindóia nós temos um centro cultural que necessita ser todo ele reformulado, fazer uma reforma para transformar num centro multiuso. Podemos trazer peças de teatro, incentivar que grupos da cidade trabalhem com teatro, trabalhem com dança, recuperar o pessoal da moda de viola, né, que é a questão cultural local. Você tem muita coisa para fazer e tem muito espaço para ser ocupado. Nesse sentido, a participação popular pode contribuir com essas ações por meio do orçamento participativo? Olha, o projeto, antes de eu falar do orçamento participativo, que é fundamental, todo projeto do PT, de qualquer administração petista, ela pressupõe a participação popular. Isso é uma coisa que não tem nem o que se discutir. Toda cidade administrada pelo PT sabe bem disso que eu estou falando. O orçamento participativo é uma das ferramentas mais importantes, tá, de participação popular e discussão. Tanto é que ela é tão importante que ela é usada hoje pela ONU como um dos instrumentos de participação popular que a ONU utiliza para vários países do mundo. Talvez as pessoas não saibam disso, da importância do orçamento participativo para o desenvolvimento de toda e qualquer cidade. E Águas de Lindóia precisa do orçamento participativo. É a oportunidade em que você vai reunir as pessoas, vai dividir por regiões a cidade, você vai fazer aqueles colegiados, as pessoas vão discutir para ver qual o problema que o bairro precisa, para levar esse problema, né, para o poder público, para a administração. A partir daí nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o que a população precisa, o que é mais importante para o bairro A. Para o bairro A é fazer uma quadra coberta. Tudo bem, então vamos botar no nosso orçamento, planejamento do próximo ano, a quadra coberta para o bairro A. O bairro B, o que precisa fazer? Precisa fazer uma pracinha. Então vamos fazer essa praça. O bairro C, precisa, quando falar bairro é área, tá? A área C precisa, um posto de saúde, nós vamos fazer. Então, com isso há uma participação e a prefeitura vai saber onde vai investir o seu dinheiro será bem investido, não será desperdiçado, afinal de contas, o dinheiro é de todos nós, porque todos nós pagamos impostos. E ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Paulo, e por que o projeto do Partido dos Trabalhadores, representado por sua pré-candidatura, é o melhor para Águas de Lindóia? Olha, Águas de Lindóia precisa sofrer uma mudança muito, muito importante e fundamental. Fazem 20 anos que o mesmo grupo se alterna, né? Se alterna no poder. Então, há uma briguinha de um grupinho para lá, um grupinho para cá, mas tudo é a mesma coisa. Faz 20 anos. E nesses 20 anos, ficou muito claro que Águas de Lindóia precisa ter gestão administrativa, faltou planejamento. Para quem não sabe, Águas de Lindóia é uma das poucas cidades, se não for a única, que não tem um setor de planejamento na prefeitura. A prefeitura de Águas de Lindóia não tem um setor de planejamento, não tem um setor de projetos. Tem dificuldade de fazer projeto. Hoje, todo mundo sabe, as prefeituras, elas têm que apresentar projetos para o governo federal, tem que apresentar projetos para o governo estadual, pode apresentar projetos para uma ONG, né, para conseguir recursos. Mas nós, infelizmente, nós não temos um setor de projeto, um setor de planejamento. E do jeito que a cidade está hoje, que eu falei lá no início, é consequência dessa falta de planejamento. Então, a gestão do PT vai fazer com que tenha planejamento, tenha os projetos, se discuta com a população o que realmente a população quer, o que realmente a população precisa, tá? Porque muitas vezes um administrador, uma administração não tem a noção concreta se não discutir com a população. Ela tem que discutir com o povo. Tá? Tem que sentar e mensalmente fazer um projeto bairro a bairro, o prefeito ir ao bairro, sentar e vamos discutir. Vamos numa associação de moradores, vamos num salão paroquial, vamos numa igreja, vamos usar o que tem de espaço
de espaço social em cada bairro para discutir com a população aquilo que nós estamos precisando. É aquilo que eles estão precisando. Quando digo nós, não é a prefeitura, é a população. Para você aí saber o rumo que vai fazer. E muitas vezes, talvez as pessoas achem que não tem como chegar ao prefeito. Acho que chegar no gabinete do prefeito e falar com o prefeito é complicado. Se é complicado, vamos inverter. O prefeito vai conversar com a população, o prefeito vai ao bairro. Vamos inverter essa lógica. Vamos inverter a lógica, porque nós temos que discutir com a população, nós temos que ouvir a população, conversar com ela, trocar ideia, é conversando que se entende. Não é isso? Isso é uma coisa muito antiga. Se eu escuto do meu avô falava isso, meu pai falava isso, é conversando que a gente se entende. Então é dessa forma. Um prefeito ele tem que conversar com a população para saber. Muitas vezes você tem que saber se você está agindo correto ou errado, mas é o quê? Ouvindo a população. Tudo que você vai fazer é em função da população, é para a população, né? É para os seus habitantes. Então, é fundamental a participação popular, você ter uma administração voltada nisso daí. Novamente eu falo e repito, tudo isso tem a ver, é um modo petista de governar, que tem que ser implantado na cidade. E uma das coisas mais importantes para a implantação do modo petista de governar é o orçamento participativo. Legal. Agradeço a participação do pré-candidato a prefeito de Águas de Lindóia, Paulo Carioca. E para saber mais informações do programa Momento Eleitoral, basta acessar o portal linhadireta.org.br. Meu grande abraço e até a próxima.